Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para Divino sempre. Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para Jesus, fonte de milagres e prodígios, sempre. Eu confio em vós. a paz esteja convosco. Nunca precisamos tanto dessa palavra como o tempo que estamos vivenciando. Tempo de pandemia, tempo de morte, tempo de sofrimento, mas também o tempo da misericórdia de Deus. A palavra de hoje nos fala daquilo que é o anúncio da ressurreição do Senhor à sua igreja, daquilo que foi o primeiro desejo do ressuscitado, aquilo que Ele veio trazer à sua igreja, aquilo que Ele veio trazer àqueles que iam receber dEle a missão de continuar, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele falou, o desejo do coração do ressuscitado, em primeiro lugar, é a paz.
Porque se perdemos a paz, nós perdemos o sentido, o rumo, o caminho. O primeiro passo para se confundir num caminho é perder a paz que vem de Deus. É deixar o coração ficar aflito, angustiado, inquieto. E a primeira experiência que nós vivemos, quando estamos na presença do ressuscitado, é se manter na paz. Por isso ele vai dizer por 3 vezes na palavra de hoje: a paz esteja com vocês. A paz esteja no coração de vocês. A paz esteja mesmo diante desse tempo difícil, mesmo diante desse tempo de sofrimento, mesmo diante desse tempo de perseguição, mesmo diante desse tempo tão desafiante. Eu vos comunico do meu coração a minha paz ao seu coração. O primeiro anúncio do ressuscitado é a paz. E os discípulos estavam num contexto de medo, fechados, em isolamento, dentro de casa, fechados pela perseguição dos judeus, pela perseguição dos romanos. Estavam com medo, não muito difícil, nem diferente do nosso tempo de hoje. E a primeira coisa que Jesus fez, quando ele apareceu ressuscitado, é dizer: a paz esteja no coração de cada um de vocês. Jesus não muda a situação ao redor. Jesus não muda o contexto que eles estão vivendo. Eles continuaram diante da perseguição, continuaram diante das dificuldades enfrentadas com os judeus e com os romanos. A situação era a mesma, mas eles não eram mais os mesmos. Eles faziam uma experiência com o ressuscitado. E quando fazemos uma experiência verdadeira com o ressuscitado, não importa as situações que estão ao nosso redor, não importa que pareça que tudo está caindo, não importa que pareça o vento contrário, não importa o diagnóstico, não importa que pareça que eu não vou dar conta, não importa se é diante das situações que fogem à minha condição, se eu estou na presença do ressuscitado, eu vou poder dizer e viver: a paz do Senhor está comigo. A paz do ressuscitado está comigo. E a marca daqueles que fazem a experiência com o ressuscitado, além de uma vida de oração, além de uma conversão, mudança de vida que nós aprendemos com Maria Madalena no Evangelho do domingo passado, é permanecer na paz, mesmo quando tudo ao redor está contrário. A paz não significa ausência de dificuldades. A paz não significa que tudo vai estar tranquilo ao meu redor, não. Jesus, quando aparece ressuscitado, o primeiro anúncio do ressuscitado diante da sua comunidade, diante da sua igreja, diante daqueles que vão ser fundamentos e que vão instituir tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que é promessa dele. O primeiro anúncio da ressurreição à sua comunidade de fé é a paz. E ele não vai mudar o contexto ao redor. Os discípulos estão com medo, num ambiente fechado, trancados, mas quando fazem experiência com o ressuscitado, a primeira coisa que eles fazem é perder o medo. A situação ao redor é a mesma, mas eles não eram mais os mesmos. Quando nós estamos na presença do ressuscitado, não importa o que está ao redor, a condição aonde nós estamos, a situação que estamos vivendo, nós vamos manter a paz diante de Deus. A paz que não é ausência de desafios, de dificuldades, de sofrimentos na vida presente, não. A paz que é a certeza, é a âncora da alma. Aquilo que nos fala a segunda leitura,
fé, a confiança de que Ele está conosco, de que Ele está conduzindo o barco, de que Ele está do meu lado. Aquele que me enviou está comigo, caminha comigo. Aquele a qual eu coloco a minha confiança, aquele a qual eu sei que eu não serei em momento algum decepcionado. Aquele que mesmo pareça tardar, silenciar, mas Ele está junto. Ele vai mudar essa situação. Ele vai conduzir essa situação. Ele vai me dar meios, Ele vai me dar caminhos. Ele vai me apontar respostas a cada momento que eu precisar. Ele vai me direcionar, vai me sustentar. E até se eu cair, Ele vai estender a mão e vai me levantar. Por isso que Ele foi atrás de Pedro, chefe da igreja. Depois de abandonar, negar Jesus, Ele vai fazer a grande experiência da misericórdia de Deus. A misericórdia que não desiste, a misericórdia que restitui, a misericórdia que não deixa perder as promessas, a misericórdia que vai ao encontro, a misericórdia que tem como iniciativa divina de buscar, de receber, de acolher, de dar de novo o direito, mesmo que ele não tenha mais o direito. A misericórdia que é diferente de ter dó, de ter pena. A misericórdia que vem das entranhas de Deus, que move, que fez com que o Pai entregasse o seu Filho por misericórdia da humanidade, que movia o coração de Jesus e que fazia os milagres ao redor de Jesus acontecer. A palavra nos fala que quando Jesus olhava uma situação, movido pela misericórdia, Ele agia. A misericórdia que julga tudo e não é julgado por ninguém. A misericórdia que significa dar ao outro direito mesmo que ele não tenha mais. A misericórdia que se debruça diante de uma situação e faz o outro levantar, que coloca de pé, que mesmo vendo o outro em situação totalmente desfavorável, não torna pesado o fardo daquele que já carrega um peso, mas que levanta, ajuda e nunca joga uma pedra, mas estende a mão e diz: eu também não te condeno, eu tenho tudo para te condenar, mas eu não te condeno. A misericórdia que nos dá o direito de recomeçar e a oportunidade de refazer quando erra, de receber uma página nova. A misericórdia que o Senhor nos apresenta, que traz a experiência da paz ao nosso coração, quando vivemos e temos em nós essa experiência da misericórdia de Deus, nada retira a nossa paz, nem o pecado, nem os erros, nem os outros, nem a fala dos outros, nem a atitude dos outros, nem o pensamento dos outros, nem a ação dos outros em relação a nós é capaz de nos retirar a paz. Só entra no nosso coração aquilo que nós permitimos. Só tem acesso à nossa alma aquilo que nós deixamos. E a misericórdia, a única coisa que precisamos deixar ter acesso à nossa alma. E quando preocupações, palavras, inquietações, situações que às vezes os outros fazem junto de nós, conosco, com a nossa família, com os nossos, quando nós deixamos aquilo entrar em nós, a primeira coisa que a gente perde é a paz. Mas quando Jesus já está lá dentro, aconteça o que acontecer, o vento está soprando, a tempestade está caindo, a pessoa está em paz. A paz não significa ser bobo. A paz significa olhar além da dor, olhar além do sofrimento, enxergar além da realidade humana, aprender a enxergar com os olhos de Deus. Sofre, mas está em paz. Enfrenta dificuldades, mas está em paz.
enfrenta desafios, carrega cruzes pesadas, mas o seu coração está em paz, porque tem a certeza, confiança cega na misericórdia de Deus, que não abandona. Jesus, quando enfrentou a perseguição, o julgamento, ele não desesperou, não brigou, não discutiu com ninguém, não jogou a culpa em ninguém, sofria, mas estava em paz. Carregava a cruz, mas estava em paz. Viu a experiência da morte tocar e fez a experiência humana daquilo que a criatura humana vive, a experiência da morte. E mesmo na experiência de morte, pregado na cruz, estava em paz. E quando nós fazemos essa experiência, quando a nossa fé é a âncora da nossa alma e nos sustenta, nós fazemos a experiência daquilo que a palavra hoje nos ensina. Nós fazemos a experiência da vitória de Deus sobre a morte, da vitória de Deus sobre o sofrimento, da vitória de Deus sobre todas as situações que tende a gerar aflição, angústia, inquietação no coração humano. A paz esteja com vocês. É o anúncio da misericórdia, é o anúncio do ressuscitado à sua igreja. A misericórdia que eu preciso fazer experiência, que eu preciso também levar. A misericórdia que eu preciso viver, que eu preciso também ser canal. 2 grandes ensinamentos nós temos na festa da misericórdia: a experiência pessoal da misericórdia que me traz a experiência da paz que vem do ressuscitado, e a exigência de viver a misericórdia de Deus, que tende a me levar a ser canal da misericórdia na vida do outro. Tinham tudo em comum, partilhavam com alegria tudo que tem. É mais do que bens materiais, mas é ser canal da graça de Deus para aliviar a necessidade do outro. É poder, com a sua pequenez, com a sua liberdade, com tudo aquilo que tem, mais do que com recursos, com a própria vida, poder ser canal, bálsamo da misericórdia de Deus na vida do outro, quando nós aliviamos o outro de qualquer situação de sofrimento, mesmo que seja algo tão pequeno. A graça da misericórdia do ressuscitado age em mim, e eu me torno canal da misericórdia na vida do outro. Vão e anuncie a minha misericórdia, anuncie o meu perdão, anuncie a compaixão. Não é só com palavras, não. Carregar o fardo uns dos outros, tornar a vida do outro mais leve, fazer com que o outro tenha em Deus a força, a capacidade de levantar, de caminhar, ajudar diante da sua necessidade, favorecer com que as situações que o outro vive, eu possa ser canal na vida dele, não de peso, não de sofrimento, mas de misericórdia. 2 pessoas que nós não esquecemos nunca na vida: aqueles que nos fazem sofrer e aqueles que nos tiram do sofrimento. Que na vida das pessoas possamos marcar o outro como filhos da misericórdia. Aqueles que vão deixar sinais da sua presença na vida do outro, como alívio, como bálsamo diante do sofrimento, e não provocar no outro mais sofrimento diante dessa vida que é um vale de lágrimas. A misericórdia salva o mundo, a misericórdia cura as enfermidades, a misericórdia ressuscita os mortos, a misericórdia devolve a visão, a misericórdia liberta dos vícios, a misericórdia é o meio pelo qual Deus quer agir, Deus quer fazer. Deus anseia pelos filhos e filhas da misericórdia que vão anunciar ao mundo a misericórdia com a própria vida, que vão ser canal da misericórdia de Deus,
que vão ser julgados e não vão julgar, que vão ser humilhados e não vão humilhar, que vão ser perseguidos e não vão perseguir. Esses trarão as velas acesas da misericórdia, da ressurreição, que proclamarão nesse mundo a misericórdia de Deus. Como Deus anseia, como o coração de Jesus anseia nesse tempo que estamos vivendo, a experiência da misericórdia. As mensagens de Santa Faustina são mensagens para esse nosso tempo. Nós estamos no tempo da misericórdia de Deus, porque depois do tempo da misericórdia é o tempo da justiça. O tempo da misericórdia é esse tempo que Deus nos chama a conversão, que Deus nos chama a mudança de vida, que Deus nos chama a ser canal dele neste tempo de tanto sofrimento, de sermos mãos verdadeiras de Deus erguidas para levantar aqueles que têm vivido tantas situações de sofrimento, de não sair dessa vida sem ser canal da misericórdia de Deus. Quando nós chegarmos diante de Deus, Jesus não vai perguntar pelos pecados que tivemos, pelas vezes que caímos, pelas vezes que fraquejamos, pelas vezes que deixamos as nossas limitações agir em nós. Não, Ele já pagou na cruz por nós. Mas a única coisa que Ele vai perguntar: filho, filha, o que de misericórdia você traz para me apresentar? O que de misericórdia você viveu na sua vida? Que atos de misericórdia você viveu no seu casamento? Que atos de misericórdia você viveu com a sua esposa, com seus filhos? Que atos de misericórdia você viveu no seu ambiente de trabalho, quando as coisas estavam todas desfavoráveis, perseguições falavam de você? Que atos de misericórdia você teve? Que atos de misericórdia você vivenciou quando se levantaram com uma fúria diante de você? Você revidou? Você tratou na mesma moeda? Você também bateu na outra face? Quais as obras de misericórdia você tem para me entregar? Tenho fome, tenho sede de obras de misericórdia. Eu não quero sacrifícios, mas eu quero a misericórdia. Eu quero a misericórdia. A misericórdia é transformada em atos verdadeiros. O domingo da misericórdia, o domingo da ressurreição. Segundo domingo é o domingo que a igreja nos chama como filhos e filhas para fazer a experiência que Jesus trouxe à sua comunidade de fé, a paz, que não é fruto da ausência de desafios, mas graça concedida e dada ao coração de Jesus àqueles que são canais e que vivem na misericórdia de Deus. Paz e misericórdia caminham de mãos dadas. Se eu me mantenho na misericórdia de Deus, se eu sou canal da misericórdia de Deus, se eu me torno favorável na vida do outro, deixando marcas de misericórdia naquilo que eu faço, eu vou receber a paz, não dos homens, mas em todas as situações que vierem, como um furacão, como um vento forte, como um grande desafio, eu vou receber das mãos de Deus aquilo que Ele veio anunciar à sua comunidade de fé hoje. Eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo, mas eu vos dou aquilo que eu recebi do Pai, a confiança na minha presença, que vai te ajudar a enfrentar, que vai te ajudar a superar, que vai te dar condições de silenciar quando dá vontade de brigar, de jogar tudo para cima, de discutir. Porque tem momento que vem isso, né? Tem gente que ainda diz: pá, tem vontade que dá vontade de chutar o pau da barraca. Não. Quando vier esses momentos, entregue na misericórdia do Senhor. Quando você achar que você não dá mais conta, é aí que chegou o momento de você dar o passo e fazer a experiência da misericórdia.
eu confio. Jesus, eu confio em vós. Em qualquer situação, Jesus, eu confio em vós. Quando vê aquele diagnóstico, aquele tratamento que está cansando, quando ouvir de um médico, ela não tem mais jeito, você tem que acostumar com isso. Quantas vezes a gente escuta na vida, não tem mais jeito, você vai ter que acostumar com isso, vai ter que ser assim a vida inteira. Nós olhamos para Jesus misericordioso e dizemos: Jesus, eu confio em vós. Quando vivemos o tempo da espera, que parece que Deus está tardando, que está difícil, que está demorando, que não vai acontecer, Jesus, eu confio em vós. A confiança na misericórdia de Deus. A palavra misericórdia vem de duas palavras: miser e cordes. Miser e cordes. Miser, que significa ver a miséria do outro. Não miséria no sentido de pobreza, de falta de recursos materiais, não. Miséria no sentido de ver o limite do outro. E cordes, que significa coração. Sentir a miséria do outro, sentir a limitação do outro, sentir a necessidade do outro. Não é ver somente com os olhos. Muitas vezes a gente vê a necessidade do outro. Alguns até falam, fazem grandes discursos, mas não saem da falácia, não tem atos concretos. A capacidade de transformar aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu experimento no outro, aquilo deve me levar a um agir concreto, que vai fazer com que as minhas ações tornem mais favorável o sofrimento, aliviar o sofrimento do outro, tornar mais favorável a vida do outro. A misericórdia que vem das entranhas de Deus e que precisa vir também das minhas entranhas, da minha alma, de ver o outro e não só se compadecer somente, ver e não fazer nada e lavar as mãos com Pilatos, não. Eu tenho mesmo na minha limitação. Não existe ninguém que na sua vida, mesmo desprovido de todos os recursos, que não tenha condição de aliviar o outro em suas necessidades. E mais do que ajuda física, talvez eu possa ajudar o outro com a minha presença, com a minha paciência, com uma palavra, com um tempo às vezes dedicado. Às vezes a gente acha que viver a misericórdia de Deus é só arrumar algum recurso material, dar ao outro. Eu estou livre, fiz o meu ato de misericórdia. Precisa disso sim, também, mas não somente. A misericórdia ultrapassa o assistencialismo. A misericórdia é uma condição de vida, uma postura de vida. É um modo de ver a vida. É a essência do Evangelho, que vai conduzir o meu agir, que vai conduzir os meus atos, que vai conduzir o meu modo de pensar, de julgar a vida, de agir, de comportar diante de qualquer situação. Aquilo que conduzia, que movia o coração de Jesus, que é aquilo que precisa conduzir o coração da igreja, o coração dos filhos e filhas da igreja, que precisam ser chamados e reconhecidos de filhos e filhas da misericórdia de Deus. Nunca precisamos tanto, nunca, da misericórdia nesse tempo de tanto sofrimento. A misericórdia é a vacina diante de toda situação de sofrimento. A humanidade nunca viveu um tempo de sofrimento tão intenso. E a misericórdia é o caminho de Deus, e as mãos de Deus estendida pelas nossas mãos, que pode fazer nova todas as coisas. E quando vivemos a misericórdia, nós fazemos a experiência: a paz do Senhor está comigo. E quando eu vou agir com misericórdia, eu vou ser canal da paz de Deus na vida do outro.
Todo ato de misericórdia na vida de alguém é um anúncio com a vida da paz do ressuscitado na vida do outro. Porque quando eu vou agir com misericórdia, eu estou aliviando o outro de alguma situação de sofrimento. E eu estou restituindo a paz ao coração daquele que eu vou agir com misericórdia. Misericórdia e paz caminham de mãos dadas. Que sejamos filhos e filhas da misericórdia de Deus e que possamos com a nossa vida anunciar: a paz do Senhor está também sobre mim. O que agrada a Deus, é a confiança cega que temos na sua misericórdia. Que sejamos também portadores e canais da misericórdia de Deus. O que agrada a Deus, Em minha pequena alma, minha pequena alma, é que eu amo minha pequenez, é que eu amo em minha pequenez, em minha pobreza. em minha pobreza. O que agrada a Deus, O que agrada a Deus, em minha pequena alma, minha pequena é que eu amo a minha pequenez, é que eu amo em minha pequenez, em minha pobreza, Senhor. em minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua É misericórdia. a esperança cega Que eu tenho em sua misericórdia. que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega É a esperança que vai trazer a paz ao nosso coração. A tua misericórdia cega que tenho que tenho em sua misericórdia. em sua misericórdia. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse refrão, que é um poema de Santa Teresinha, que nos ensina a confiar e a reconhecer que mesmo na minha limitação, mesmo na minha pobreza, mesmo no meu limite, eu tenho condição, na confiança cega da misericórdia do Senhor e na vivência da sua misericórdia, de me tornar também sinal e presença da misericórdia de Deus na vida das pessoas neste mundo. Que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo a minha pequenez e minha pobreza.